Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram a si, como estavam, do barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, que emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Bem, graças a Deus. Eu quero dizer para você que nós estamos em uma luta, mas essa luta nós sabemos o final dela. O final dela é a nossa vitória. Não tem jeito. Você está numa luta, mas essa luta você já sabe o final dela, que você se dará bem, assim como eu também eu sei que darei a vitória e vou me dar bem, porque eu sei que está consumado, está garantido a minha vitória. E assim você também, porque tudo passa e passa rápido. Esse momento difícil vai passar, essa doença sua vai ser curada, essa enfermidade, essa crise vai passar. Então, por que eu estou lhe falando que estamos numa luta? E porque tenho a certeza que no final é só vitória. Nesse texto que acabo de ler, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, é um texto muito conhecido e é muito forte. Nele, além de termos que Jesus acalma a tempestade, nele também podemos ouvir três vozes. A voz de Deus, que é a voz do Senhor Jesus falando, a voz da tempestade, do vento, da agitação do mar, e a voz dos discípulos. No versículo 35, o próprio Cristo fala: passamos para a outra margem. Mas quando Deus fala, não tem perigo dele te colocar em uma canoa furada. É impossível. Quando Deus fala, e Ele sabe que é o melhor para nós, o melhor para você, que ainda você não esteja entendendo o momento, entendendo o que está acontecendo. Mas então, como eu disse, estamos numa luta, e é que sabemos o final dela. O final é a certeza da nossa vitória. A voz de Cristo, a voz do Senhor, é isto. Olha a primeira voz: passemos para a outra margem. Entremos no barco e passamos para a outra margem. Veja que o próprio Jesus disse aos discípulos que chegaria a outra margem, independente do que poderia acontecer na metade do percurso. Ele já tinha falado que nós vamos chegar ao outro lado. E se eles tivessem somente ouvido esta voz e acreditando que no final da viagem e não na metade do percurso, eles não teriam se preocupado com nada. Eles continuariam orando para o final do percurso. E isso é o princípio da mensagem que eu emprego na minha vida e que você deverá pregar na sua vida. E Deus faça a diferença. O princípio de enxergar as coisas antes dela acontecer. O princípio de ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz de qualquer coisa, antes de ouvir a voz de outro. Se mantemos a paz, a tranquilidade, sempre falando a mesma coisa,
tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Lá na frente iremos arrebentar. Não interessa o que está acontecendo nesse momento, agora. Se estamos nos humilhando, se está deixando de humilhar, lá na frente eu sei que Deus irá fazer a diferença. Quando você sabe o final da história, não tem como qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, do percurso, não vai tirar sua paz. Não tira a sua confiança em Deus, não tira a minha confiança em Deus, porque os meus olhos, os seus olhos estão no resultado, fixado no resultado final, e não no problema atual, não na crise, não na doença, não na dívida, não na situação que hoje está o país. Então, a primeira voz é a voz de Jesus, que mandou você entrar no barco, que mandou você viver essa fé, que convidou você para conhecer uma nova vida, o mundo da fé. Foi Ele que chamou, e se foi Ele que te chamou e disse que você irá chegar do outro lado, e é do outro lado que não vai ter crise, não vai ter problemas, não vai ter doenças, confie nele que você chegará lá. Então, assim como Abraão é o pai da fé, por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, independente do que estava acontecendo, independente do que ia acontecer, ele ouviu. Ele estava com a promessa na mão e Deus pediu a promessa. Então, ele não orou, ele não escutou ninguém, ele escutou a voz de Deus. Porque se Deus foi capaz de dar a promessa para ele, Deus também era capaz de cumprir novamente a promessa, independente do que ia acontecer. E assim Isaac também ouviu. Só que vai surgindo outras as vozes. No caso de Abraão não ouviu, não teve voz. Teve até a voz do coração dele, mas ele estava na fé. Ele estava escutando a voz. Mas trazendo hoje, durante o nosso percurso, surgem outras vozes. A segunda voz que está aqui no texto é a voz da tempestade. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro e despertaram ele. Mestre, não te importa que pereçamos? Veja aí a segunda voz. Quem disse? Mestre, não te importa que pereçamos? Agora eu te pergunto, quem é que falou com eles que iriam perecer? Quem é que disse que o barco iria chegar do outro lado? Então, quem é que falou com eles que o barco iria afundar? Se Jesus falou que ia chegar do outro lado. O vento, a tempestade, o mar agitado, a água entrando no barco, queira ou não, a tempestade fala e fala muito. E aí está o problema. Porque a tempestade tem a finalidade, ela vem com a finalidade de tentar anular a voz de Deus na sua vida, anular a voz daquele que diz que vai acontecer lá na frente. Então a tempestade faz a pessoa ficar desesperada, porque a água vai entrando no barco, vai sacudindo o barco de um lado para o outro e fazendo a pessoa falar: meu Deus, nós vamos afundar. Aí acaba se esquecendo da primeira voz que diz que é a voz da fé, que diz que ia chegar do outro lado. Assim, a voz da dívida, a voz da doença fala que você vai perecer. Mas se você ouvir a voz de Deus, a voz daquele que diz que vai chegar do outro lado, vai. Porque a voz da tempestade, a voz da doença, a voz da dívida, a voz da crise vem soprando no seu ouvido. Que nada que você fizer vai dar certo. Mas certamente não foi Jesus que falou isso. Pelo contrário, ele disse que no final terás a vitória. A voz dele é soberana na minha vida e será na sua vida também. Então basta crer.
Então, não deixe a tempestade gerar o foco no que Jesus disse para você, que você iria chegar do outro lado. Mas a boa notícia é que todo vento forte passa rápido. O vento tranquilo demora a passar, mas o vento forte passa rapidinho. Isso aí já vai acabar, essa crise, essa doença já vai passar. Basta crer, isso você está passando vai acabar. E logo você chegar lá do outro lado, em nome de Jesus. Mas Jesus levantou-se, despertando-se, porque ele repreendeu o mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E assim, se você crer, haverá uma grande bonança na sua vida. Mas, e por que ficais tímido? Por que ele ainda pergunta para os discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mas aí surgiu um grande temor entre uns aos outros. Diziam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eis a terceira voz. A terceira voz é igual fofoca, é igual notícia ruim. Disse-me disse, um falando com o outro, vai fortalecendo a ideia negativa. Dizia uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando você começa a conviver com outra pessoa, você vai pegando todos os jeitos delas. Por exemplo, quem está casado há mais tempo, vivendo juntos com outros por longas datas, já conhece todos os jeitos e manias da pessoa. Com o olhar sabe se a pessoa está bem ou mal-humorada. Se cingir a sobrancelha, sabe que nada está acontecendo, nada está correto, algo está fora do normal. Então, mas você conhece essa pessoa que está do seu lado. A convivência faz você pegar detalhes da pessoa. Os discípulos que Jesus já andava há um certo tempo, já andava com Jesus, mas veja o que eles falam. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Em outras palavras, ali eles pensavam que conheciam a grandeza de Deus e que era Jesus, mas que Jesus estava mostrando sempre que por mais que você caminhe com Ele, sempre Jesus te mostrará coisas novas. Sempre Ele te surpreende com coisas novas. Você pode ter 3 anos, 5 anos, 7 anos, 15 anos de ministério, de evangelho, mas caminhando com Jesus, volta e meia, sempre Ele te surpreenderá com coisas novas. Essa é a grandeza do poder de Deus. Esse é o poder, é a bondade, a bonança. Você vai dizer, olha o que Jesus fez na minha vida. Se você crer, olha, veja, eles tinham visto o cego ser curado, o coxo voltar a andar, leprosos sendo curados, até Lázaro sendo ressuscitado e outros tantos milagres, mas não tinha visto Jesus falar com a natureza, com o vento, com o ar, né? E eles nunca tinham visto Jesus falar. Eles ficaram surpreendidos. Você vai ficar surpreendido com o que Jesus vai fazer na sua vida. E o que eu quero dizer para você é o que Deus tem para fazer na vida, na sua vida, na minha vida, que Ele vai te surpreender. Porque Deus tem coisas novas para realizar na sua vida. Algo que você sonhou, algo que nem poderia acontecer, já está a caminho. Este vento que está soprando é sinal de vitória. Esse vento que vem soprando, esse vento que vem soprando, porque ele sabe que do outro lado você estará contando o seu testemunho. Meu amigo, não é a largada, e sim o que determina a corrida, não é a largada, e sim a chegada. Então viva pela fé, porque um corredor que larga em primeiro lugar, mais longo no percurso, ele cansa. Aí vem o outro, passa na frente. Você pode ter saído por último,
para chegar primeiro. Então viva essa fé, porque o vento sopra, mas se você estiver na fé, vivo pela fé, a vitória é certa. Se você usar a fé, ao invés de você dar ouvido à voz da tempestade e der ouvido à voz daquele que diz que nós vamos para o outro lado, e lá teremos a vitória. Amém? Então é isso, meus amados. Viva pela fé, porque Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado. Abraão ouviu a voz de Deus e foi abençoado, foi próspero. Isaac ouviu a voz de Deus em terra seca, ele foi próspero. A água, ele não precisava de poços, porque ele tinha fonte de águas. Jacó, ele também foi abençoado porque ouviu a voz. Além de ouvir a voz, ele lutou com o próprio Deus e foi tirado a maldição. Foi tirado e ele foi renovado, se transformado. O nome dele foi mudado, passando para Israel, e assim foi abençoado. Amém? Graças a Deus.